noite. É um prazer poder estar na igreja mais uma vez, agora no culto, falando aos irmãos. E eu agradeço ao irmão Shebeck, vice-presidente da igreja, que me convidou para poder estar com vocês hoje à noite, com os irmãos hoje à noite, nesse culto virtual. Damos graças a Deus porque, mesmo não podendo estar presente, Ele deu inteligência aos homens que desenvolveram esse sistema tão bom, que nos permite, mesmo à distância, nos reunirmos, cultuarmos a Deus, falarmos da palavra de salvação e de que tenhamos comunhão uns para com os outros. Agradeço ao irmão Shebeck pelo convite e também a Deus por essa oportunidade. Amados, não quero trazer uma palavra de tristeza ou de desânimo, já temos tido bastante problemas nesses dias. Mas o texto que separei para conversarmos, em João capítulo 15, versos de 1 a 3, Jesus disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Hoje, apesar de toda essa dificuldade, não quero, como já disse, trazer uma palavra de desânimo e de tristeza. Já basta o que temos vivido, mas infelizmente ainda é preciso falar sobre este tema. Mas antes de pensarmos no tema propriamente dito, quero ler no livro de Apocalipse, no capítulo 9, versos 20 e 21, aquilo que o apóstolo João, ao estar exilado na ilha de Pátimos, recebeu do Senhor esta visão, e ele assim escreve. Essa visão que João teve, abriu-se o inferno. Jesus tem a chave do inferno. Abriu-se, a estrela abriu o inferno. E de lá saíram gafanhotos, numa fumaça escaldante. E os gafanhotos foi dada a ordem de não molestarem nem os animais, não molestarem as plantas, não molestarem nenhum ser, a não ser o homem. E no versículo 20, o apóstolo assim registra: e os outros homens que não foram mortos por esta praga não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos homicídios, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Amados, Deus, o nosso Deus, tem falado às nações. Deus tem pedido aos homens que se arrependam e tornem-se para Ele. E Ele será o seu Deus, o seu pastor. E enquanto isso não acontece, todos padecem. Levantemos nossa oração a Deus, para que se abrevie esse tempo. Que os homens se arrependam e haja paz. Amados, o texto de João 15, de 1 a 3, fala sobre a preparação para a Páscoa. Estamos nesses dias de Páscoa. Jesus, em diversas vezes, já tinha orientado seus discípulos que ele, Jesus, deveria ir a Jerusalém para ser julgado e morto. Havia dito também aos discípulos que arrumassem um local para comerem a Páscoa. Nesse dia e nesse local, no cenáculo, Jesus está reunido com seus discípulos. Agora ele não fala mais à multidão, mas volta-se para aqueles que estão ao seu lado, os seus discípulos. Como estaria o coração daqueles homens? O seu mestre, o realizador de tantos milagres, aquele que ressuscitou Lázaro, estava dizendo que seria morto. O que então seria deles? Pensavam eles: o que será de nós?
Com certeza os seus corações estavam angustiados, com medo. Talvez, meu irmão, você esteja nesses dias igual aos discípulos, com medo. Com medo da pandemia, com medo de perder o emprego, e tantos já perderam. Com medo do casamento naufragar diante das dificuldades financeiras. Com medo dos filhos se desviarem do caminho da palavra de Deus. Enfim, com medo. Quantos corações angustiados pelas mortes de seus queridos, sepultados sem ao menos poder dar uma palavra, uma despedida digna. Sim, amados, o momento é de angústia e de medo. Não era diferente quando Jesus se reuniu com seus discípulos naquela noite. Naquele dia o traidor fora identificado, Judas. Naquele dia Pedro foi informado que trairia o mestre. Naquele dia João e Tiago foram informados que não poderiam estar do lado direito nem do lado esquerdo do reino. E eles discutiam sobre qual era o melhor lugar no reino, quando o momento era de tristeza e de pavor. Aquele dia, amados, o mestre, num símbolo de humildade, toma os pés dos discípulos e os lava e enxuga com uma toalha. Meus irmãos, Jesus olha para aquele grupo de homens e diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Não se desesperem, eu estou aqui e estarei sempre com vocês. Creiam em mim e eu lhes garanto uma vida eterna, uma vida gloriosa. Olhem para mim. Confie em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Confiemos em Jesus, ele já venceu a morte por nós, então não há mais o que temer. Amados, a primeira palavra que quero deixar nesta noite é: confie em Jesus. Ele fez tantos milagres, abençoou tantas pessoas, e ele também cumprirá essa promessa de abençoar a cada um de nós. A segunda coisa que quero lembrar, Jesus ainda disse aos seus discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Irmãos, nesse momento de tristeza e de incerteza, Jesus diz aos discípulos que a morada deles não era mais aqui. Havia um lugar santo, um lugar sem morte e sem dor, um paraíso, a cidade celestial, a nova Jerusalém. Aleluia! Essa mesma palavra diz a todos nós. É a nossa morada, onde a presença de Deus será eterna e brilhará como o sol da manhã. Onde vamos ver os nossos queridos, ver a Jesus, o nosso Redentor. Não se turbe o vosso coração. Nossa morada não é aqui. Jesus já preparou um lugar para nós, e lá não haverá fila de espera, leito a ser liberado. Todos que lá chegarem pelo sangue de Cristo serão recebidos, e não haverá falta de vagas. Jesus disse: vinde à casa de meu Pai, para o lugar que está reservado para vós. Vinde à casa de meu Pai. Amados, este é o nosso destino. Não somos daqui, somos estrangeiros, estamos de passagem neste mundo. A cidade celestial nos espera, a nossa pátria permanente, a nossa herança está lá. O hino 484 do cantor cristão diz assim: da linda pátria estou muito longe, meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue me põe limpo e para a pátria vou. Esta crença precisamos ter. Jesus também disse aos discípulos: e virei outra vez, e vos tornarei e tomarei para mim mesmo. Não há que ficarmos angustiados e temerosos. Não, Jesus voltará. O nosso Salvador virá nos buscar. E ele diz mais: para onde eu estiver,
vós estejais também. Mais cedo ou mais tarde, todos estaremos com Cristo. Se pela morte ou pela redenção da igreja, todos estaremos com Ele. Cristo quem disse: e voltarei para vós, num dia glorioso, que devemos esperar com o mais profundo desejo das nossas vidas, para estarmos na presença de Deus e de Cristo na eternidade. Não turbe o vosso coração, diz o Senhor. Confie em mim, diz o Senhor. E quando o momento de lutas, esses momentos de lutas passarão, pois é Cristo quem nos diz: crede em mim. Deus, pelo seu Filho Jesus Cristo, nos resgatou da morte para a vida e nos trouxe paz aos nossos corações. Meu amigo, você que ouve esta palavra nesta noite, seja pela internet, seja por um outro meio virtual que esteja nos ouvindo, pense que Cristo poderá mudar a sua vida. Convide a Cristo a morar no seu coração, confie nele. Receba-o como seu Salvador. E dessa forma você poderá dizer: já não sou mais deste tempo, desta terra, mas estarei indo para o lar celestial. Não importa o que aconteça por aqui. O Senhor é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Em razão disso, não precisamos ter medo, porque Ele vai estar conosco, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe, amados. Que tenhamos uma semana de paz e de segurança na presença de Deus. E que Ele permita que nós nos reunamos outra vez para louvarmos, cultuarmos como igreja. Deus abençoe a todos.